Olá a todos, sejam bem-vindas à nossa live, ao nosso projeto Arquiteta de Sobrancelhas. Para quem não me conhece, meu nome é Milene Flauzino, eu sou designer de sobrancelhas com experiência de 4 anos, mais de 4 anos já, né? E eu sou criadora do método da arquitetura das sobrancelhas. E o nosso episódio de hoje é sobre o faturamento no design de sobrancelhas. Vamos começar aqui falando o primeiro passo para você fazer o seu planejamento de faturamento, né? Quanto você quer faturar sendo designer de sobrancelhas. E o primeiro passo que você precisa fazer é o seu preço, definir o seu valor, quanto você vai cobrar. Isso é muito relativo de lugar. Eu falo que às vezes não tem como comparar, por exemplo, a cidade onde eu moro com São Paulo. Ou então, às vezes, pessoal mais do Nordeste ou o pessoal do Sul. Então, isso muda muito valor. Então, qual que é o conselho que eu sempre dou para as minhas alunas? Antes de você colocar um preço, porque você não tem uma base de dados ali, então você não conhece, você não sabe para poder precificar. Então, esse preço, o ideal é você fazer uma média na sua cidade. Como que funciona fazer essa média? Eu falo para pegar no mínimo 5 profissionais para você fazer essa média e você pegar profissionais que estarão entregando um serviço parecido com o de vocês, mas eu falo em questões de localização. Por exemplo, se você mora numa cidade grande, você faz ali uma média com o pessoal da região onde você vai atender. São Paulo mesmo, por exemplo, tem, né, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Então, você faz ali uma média da região com o pessoal que você vai atender, na região que você vai atender. Vamos supor que você mora numa cidade pequena e você vai atender na sua casa. Procure profissionais que façam esse mesmo trabalho que você para poder fazer essa média, né? Para você poder começar a fazer a sua pesquisa de mercado. Ou então, vamos supor que você vai atender um salão. Então, seria bacana também você pesquisar salões que são parecidos com esse que você escolheu para começar a trabalhar, né? Para poder fazer essa média de valores. Tem também a domicílio, pessoa que vai, né? O famoso home care. Então, você vai até o seu cliente. Procure profissionais, pesquise quem faça esse tipo de trabalho e também faça uma média. Sempre na sua realidade, sempre na sua região, na sua cidade, para você ter uma média ali do que condiz com do lugar onde você mora. Eu trouxe aqui para poder exemplificar, né? Trouxe em números que fica mais fácil para a gente poder visualizar. Eu fiz um exemplo aqui que, vamos supor que a profissional número 1 que você pesquisou, ela cobre R$30. A profissional número 2, ela cobre 50. A profissional número 3 cobre 45. A número 4, 35. E a profissional número 5 do nosso exemplo cobre R$40. A soma de todas essas profissionais, né, eu somar todos esses valores, a gente chega no valor de 220. E aí eu vou pegar esses 220 e dividir pelo número de profissionais. No meu exemplo, eu vou dividir por 5 pessoas, que foram 5 profissionais. Então eu pego os 220 e divido por 5, que é o número de profissionais que a gente fez a pesquisa. Então, 220 dividido por 5, a gente chega numa média de R$40. Milene, eu preciso cobrar R$40? Não, essa é uma média que a gente chegou. Você pode cobrar, às vezes, 35 ou você pode cobrar 45. Isso vai depender do que você quer, qual que é a sua meta de faturamento e o que está dentro da realidade da média das profissionais da sua cidade. Porque eu até coloquei aqui sobre cobrar barato. Não adianta nada você pegar a profissional que cobra mais barato aqui, R$30, e você falar, nossa, eu vou cobrar 25 porque eu vou ser a mais barata e vou ter mais clientes. E isso não é verdade. Quando a gente cobra mais barato, a gente se desvaloriza. Para início, a gente sempre está se desvalorizando, jogando abaixo ali a profissão. E além disso, você não vai atrair clientes fiéis. Você vai atrair clientes que te substituem por outras que cobram menos, clientes que não te aceitam quando você vai reajustar um valor. Então, essas clientes que te substituem por outra que cobra menos, você está cobrando 25. Vai aparecer outra pessoa que vai fazer uma média e ela vai falar, poxa, tem alguém que cobra 25, vou cobrar 20. A sua cliente do 25, ela vai na cliente do R$20. E assim, com qualquer outra coisa que você fizer em questão de valor muito abaixo da média.
Clientes que não aceitam reajuste. Aí você atrai a cliente ali porque você é a mais barata, ela vai em você. E aí você, com o tempo, vai perceber que aquilo não é viável, que você não devia estar cobrando aquele valor, que você precisava estar cobrando a mais. Quando você fizer esse reajuste, ou seja, um reajuste mínimo que seja de final de ano, de início de ano, isso vai depender de cada negócio. E aí você faz esse reajuste que seja de R$5, ela vai te trocar. Porque ela não é uma cliente que procura o seu trabalho, ela não é uma cliente que procura o seu design ali, ela é uma cliente que procura preço, então ela vai te trocar. Você vai precisar trabalhar muitas horas para alcançar a sua meta de faturamento. Então, se você poderia cobrar R$40 e você cobra R$20, você vai cair pela metade o seu preço e vai ter que trabalhar o dobro para conseguir alcançar a sua meta de faturamento. E você também acaba que não consegue reinvestir no seu negócio, porque é uma coisa que você está ali trabalhando muitas horas para alcançar a sua meta. Se você pensar, você atende o dobro de clientes que você atenderia cobrando R$40. Então, os seus custos também vão dobrar. E aí, no fim, você acaba que ganha bem menos dinheiro e não consegue ficar fazendo esse reinvestimento no seu espaço, no seu negócio, para você melhorar, para você aumentar valor, para você ganhar mais, e aí você acaba que desanima da profissão. Então, cobrar mais barato não é a solução, e cobrar mais barato não vai te trazer clientes fiéis, e a gente precisa ter clientes que fidelizam para que o nosso negócio deslanche. A questão do valor aqui também que a gente estava falando, de cobrar muito abaixo, vamos supor que você cobre R$25. E aí, ela gostou do seu trabalho e você cobra R$25. Só que ela não te conhecia e, ao mesmo tempo, ela está olhando com mais outras duas profissionais. E que tem um trabalho muito bacana também, muito parecido com o seu. Mas essas outras profissionais cobram R$50, R$60. Ela vai falar, uai, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada aqui. Pensa aí se você já não fez isso, se você já não cotou uma coisa que era muito barato e uma coisa que era um pouco mais cara e você fala, uai, o barato tem alguma coisa errada ali. Então, eu sempre falo para as alunas, começar com um valor muito abaixo não é o caminho certo. O interessante mesmo é fazer essa média de valores. Agora, eu queria falar para vocês sobre definir metas realistas de faturamento. O que seriam essas metas realistas de faturamento? Não é você virar e falar, quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 5, quero ganhar 10, quero ganhar 15. É você traçar uma meta ali que seja possível de alcançar. Não significa que você alcançou aquela meta e é aquilo, não. É uma meta que você consegue alcançar, chegou nessa meta você vai aumentar e você vai aumentar e assim por diante. Porque não adianta você falar, quanto eu quero ganhar? Eu quero ganhar 3 mil, eu quero ganhar 5 mil. Você acabou de fazer, você acabou de começar. Então a gente sabe que não é assim em nada na vida, em nenhum negócio, em nenhuma profissão que você começar, você vai abrir as portas e ter uma fila de clientes te esperando. Isso são coisas que a gente vai conquistando com o tempo e também com as ferramentas corretas, né? Com os métodos certos para poder atrair as clientes mais rápido e fidelizar elas no seu negócio. Então, eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês de uma rotina de um dia a dia comum. Vamos supor que seja uma pessoa que trabalhe das 8 às 18. E ela fale, olha, Milena, não posso sair do meu trabalho até eu ter uma garantia de pelo menos o salário mínimo, que é o que eu ganho. Então, você trabalha de 8 às 18, você precisa faturar pelo menos o salário mínimo, que é o que você ganha, para você ter segurança de sair do seu trabalho. E aí, o que eu falo para as alunas, o que eu falo para quem me procura, que eu dou, às vezes, esses conselhos, a gente conversa bastante. Eu falo, você não precisa pedir conta no dia seguinte. Você fez um curso agora e no dia seguinte você pede conta. Não precisa disso, porque se você precisa de segurança, você precisa se planejar. E aí é o que entra o nosso planejamento do faturamento realista. Aí vamos supor que você consiga atender após o seu horário de trabalho, das 6h30 às 7h30, por exemplo, ali, 1 hora de atendimento todos os dias. Então, de segunda a sexta, você já conseguiu trabalhar ali 5 horas por semana, ou seja, 5 clientes para poder atender de segunda a sexta. Eu não trabalho no sábado e eu tenho disponibilidade de atender das 9 às 13 horas.
você já consegue atender aí mais 4 clientes, que são 4 horas de trabalho no sábado. Então, você consegue fazer uma média de 9 horas por semana, ou seja, 9 clientes por semana. Agora, vamos supor que você não trabalha atualmente, mas quer, começar na área, quer investir nessa carreira, quer começar a conquistar a sua liberdade financeira, porque às vezes você não está trabalhando no momento, pode ser por questões de filhos ou alguma coisa assim, e você quer ali conquistar a sua liberdade financeira. Então, vamos supor que você não trabalhe, você tenha as tarefas de casa, você trabalha em casa, mas você consiga ali deixar seu filho na escola, ou você tem uma rede de apoio, ou pessoas que te auxiliam. E aí você consegue deixar seu filho no mínimo 2 horas com alguém, ou na escola, ou algo assim. Então, você já consegue ter 2 horas por dia ali para se dedicar ao design de sobrancelhas, para poder conseguir atender as clientes. E aí, você conseguindo isso, você consegue fazer uma média de 10 horas de atendimento por semana. E isso já é muito bom para poder começar. Eu vou mostrar para vocês em números aqui, que fica mais visível, né? Eu gosto de números. E aí, vamos pegar o nosso exemplo 1. Vamos supor que você atendeu 9 clientes por semana, de segunda a sábado, uma cliente por dia de segunda a sexta e mais 4 clientes no sábado. E você cobra o valor médio de R$40. Você consegue faturar 1.440. 1.440, se eu não me engano, já passa do salário mínimo. Vamos supor que você traçou uma meta de, para eu sair do meu emprego, eu preciso fazer um faturamento de R$1.500. Então, 1.440 para R$1.500 está muito próximo. E aí você começa a não ter mais horas para poder aumentar esse faturamento. É aí que você começa a analisar a possibilidade de você sair do seu trabalho para você começar a se dedicar 100% ao design de sobrancelhas. Porque se você já tem ali 1.440 garantido e você tem muito mais horas no seu dia e já sabe como é o passo a passo, já sabe qual é o caminho para captar mais clientes, você tem recebido mais mensagens, mas não consegue atender mais clientes, então você já sabe que esse é o seu caminho para poder sair do seu emprego e começar a faturar mais. E é aí que você vai aumentar a sua meta. Agora vamos no nosso exemplo 2, que você consiga atender 2 horas por dia no meio do dia ali e você consiga trabalhar 40 horas por mês. Isso dá um total de 40 clientes vezes R$40, que é o nosso exemplo, do nosso valor de design de sobrancelhas, você consegue fazer um faturamento de R$1.600. E aí eu pergunto, você que não está trabalhando e procura essa liberdade financeira, já imaginou trabalhar 2 horas por dia, apenas 2 horas por dia, e ganhar R$1.600? Então, assim, realmente o design de sobrancelhas, a área da beleza, ela é incrível, ela realmente tem um faturamento maravilhoso. E aí, o que eu falo para as minhas alunas? Isso é jogando baixo. E isso são valores que a gente está colocando ali mais baixo. No caso, por exemplo, você pode dobrar essas horas. Ao invés de fazer 2 horas por dia, você consegue fazer 4 horas. Então, você já dobra esse faturamento. Ou então, você pode... Milene, eu não quero ter... que trabalhar 4 horas por dia, 5 dias por semana. Eu mesmo, hoje, não trabalho no sábado mais. Eu tirei o sábado dos meus atendimentos porque eu queria ter um dia mais livre, queria ter tranquilidade. Então, eu tirei o sábado dos meus dias e prefiro trabalhar mais horas em um dia. Por exemplo, na terça e na quinta, eu não atendo de manhã. Amanhã eu tirei para mim, eu faço aula de personal. Então, eu tirei para poder conseguir fazer essa aula. Na segunda-feira eu não tenho atendimento, somente quando são semanas de feriado, semanas muito movimentadas, que eu abro a agenda de segunda, quando eu já lotei minha agenda de terça a sexta. Ou seja, eu trabalho 4 dias na semana, porque eu gosto de ter essa liberdade de horário, eu gosto de ter essa tranquilidade. E nas quarta e na sexta é o dia que eu faço os atendimentos na parte da manhã, é o dia que eu abro a agenda para atender de manhã. Então, realmente, essa questão de horas trabalhadas, essa questão de quanto ganhar,
é você quem vai definir. Por isso que eu sempre falo, você tem liberdade de horário e liberdade financeira, porque você decide quando trabalhar e quanto ganhar. Aí aqui eu coloquei um exemplo de que se você trabalhar 4 horas por dia, 5 dias por semana, são 20 horas por semana. É menos da metade do que um CLT que trabalha 8 horas por dia e, se não me engano, dá 44 horas semanais. E muitas das vezes para ganhar um salário mínimo. E aqui no caso do nosso exemplo, são 80 horas por mês, cobrando R$40, você consegue fazer R$3.200 por mês, e isso 4 horas por dia, tá? Agora você fala, não, na minha região é muito mais baixo o valor, na minha região eu não consigo cobrar isso. Eu coloquei um exemplo, cobrando R$25, por exemplo, você consegue fazer um faturamento de R$2.000. E aí você pensa, se trabalhando 4 horas por dia, você consegue fazer um faturamento de R$2.000, imagina você trabalhando às 8 horas por dia. Você consegue dobrar esse seu faturamento. Aqui eu trouxe alguns exemplos também de quantas horas eu preciso trabalhar para faturar um salário mínimo. Então, cobrando R$40 por atendimento, você tem que trabalhar 9 horas por semana. Cobrando R$30 por atendimento, você tem que trabalhar 11 horas por semana. E cobrando R$25 por atendimento, você tem que trabalhar 15 horas por semana. Todos eles você consegue trabalhar muito menos do que um trabalho de CLT que trabalha 8 horas por dia. Não é só o design, não é só você fazer ali, você consegue com o tempo aumentar o ticket de cada cliente. Porque, por exemplo, o design é R$40, você consegue fazer um busto na linha, ou para quem trabalha com cera, consegue fazer um busto na cera e você já aumenta o seu valor com aquela cliente. Eu não trabalho com cera, não gosto muito da cera, não gosto do resultado, não gosto da bagunça que faz, então eu não trabalho com cera, mas eu trabalho com linha. Nossa, sou apaixonada na linha, no resultado que ela traz. E eu consigo fazer busto na linha, consigo fazer rosto na linha, tudo de uma cliente só. Outro modo de você aumentar esse seu faturamento é você fazer coloração. A coloração, quando você fala dela, quando você olha, ela parece um investimento muito alto. Nossa, R$100 uma coloração, você vai gastar aí uma média de uns 150, 130 a 150 para comprar a coloração e a OX, que é o que a gente faz a mistura. Você pensa, nossa, é muito dinheiro, mas gente, dá para fazer muita cliente com uma coloração. Então, o seu lucro, ele é muito maior ali. E aí, às vezes, pesa um pouquinho para fazer o primeiro investimento, mas depois você vai ver o tanto que é rentável. Milene, quanto cobrar por um design com rena? Olha, Pamela, aqui na minha cidade eu cobro R$60 para fazer o design simples, né, o design normal, e cobro 75 para fazer com coloração. Não faz diferença de valor, você pode cobrar esse mesmo valor para fazer a rena. Eu gosto de fazer a coloração, eu tenho preferência pela coloração, porque ela consegue trazer aquele fundinho de sombreado na pele da cliente. Então é tipo o que a rena faz. Ele é mais natural, a coloração é mais natural. Dá pra fazer rena natural? Super dá, né? Se souber trabalhar ali, dá pra fazer. Mas se eu quero algo natural, o porquê não trabalhar com a coloração? E ela tem mais benefícios, como nutrição pro pelo, ela colore, tinge os pelos brancos, ou então, sabe aqueles pelos que são mais fininhos, que tem embaixo, tem em cima, e que ele tá dentro do design ali, mas ele quase não aparece? Quando você faz a coloração, você consegue realçar aquele pelo. E aí você acaba que consegue trazer um trabalho melhor. Então, eu prefiro coloração, trabalho só com coloração. Mas em questão de valor, você pode aumentar aí uma média de 10 a 15 reais por cliente. Milene, quanto cobrar para fazer o busto na linha? O busto na linha. Se a minha cliente vai para fazer só o busto, eu cobro R$25. Se ela faz o design e o busto, quando ela faz o design e o busto é 70. Quando ela faz o design com coloração e o busto é 90.
É porque tem assim, não é nem só questão de material, tem a questão do tempo também. Então, um design é um tempo, um design com busto é outro, um design com coloração e o busto eu ainda gasto um pouquinho mais de tempo. Então, eu faço minhas contas de calcular meu preço, meu valor, realmente baseado um pouco também nas horas trabalhadas. Então, quando eu faço o busto, somente o busto, tenho clientes, bastante clientes que fazem só o busto, porque às vezes ela gosta de ir lá e fazer o busto com mais frequência, eu cobro R$25. O busto com a coloração e o design, né, com coloração e o busto é 90. E lembrando que esses valores, gente, a gente começa com esse valor e aos poucos esses reajustes vão acontecendo. Esses reajustes eles acontecem na medida que você vai oferecendo mais para sua cliente ali, na medida que você vai melhorando o seu trabalho, na medida que você vai melhorando o seu espaço, ou como que você faz esses atendimentos. À medida que a cliente consegue começar a enxergar valor no seu trabalho ali, você consegue fazer esse ajuste. E aí, que nem eu falei, né, voltando lá no início, que eu falei a questão de que se você cobra muito barato, você perde a cliente quando você reajusta. No caso, quando você cobra certo, quando você faz o reajuste, a sua cliente, ela super entende. Eu não lembro a última vez que eu perdi uma cliente por questão de reajuste. Todas as minhas clientes super compreendem. Lembrando que reajuste a gente tem que falar com antecedência, tá? Não é na maca, não é no atendimento ali que você vira para sua cliente e fala que o seu design tá R$10 a mais ali, ou seja, quanto for que você aumentar. O reajuste, ele acontece avisando a cliente. Então, vamos supor que você vai reajustar em dezembro. Normalmente, o meu reajuste, ele acontece em dezembro. Em novembro, eu já começo a avisar minhas clientes que o próximo design, que a partir de dezembro vai estar assim, posto no Instagram, posto no meu WhatsApp, né, no WhatsApp da clínica, eu coloco lá no status. E também monto uma mensagenzinha para mandar para todas as minhas clientes, para não ter surpresa. Isso é bacana, porque a cliente, ela às vezes se programou para te pagar um valor ali, e aí chega na hora, pode ser que ela fique muito sem graça, de falar, olha, eu não tenho, não posso, e fica uma situação chata. Então lembre que reajuste a gente sempre tem que avisar para cliente. Milene, por que você faz reajuste em dezembro? Eu faço um reajuste em dezembro, porque incrivelmente é quando sempre aumenta os materiais, gente. Lá para novembro, outubro, sempre começa a ter um reajuste de materiais ali. Eu creio que seja por conta do salário mínimo que aumenta em janeiro. Então, o pessoal já começa a fazer esse reajuste. Aí foi como eu comecei a fazer o reajuste no meu trabalho. Mas não é uma regra, você não tem que fazer o reajuste sempre nessa época. Eu vou dar um exemplo de uma aluna minha. Recentemente, ela atendia um espaço e ela cobrava um valor X ali. Eu não tô falando o valor porque eu realmente não lembro agora o valor exato, mas ela cobrava um valor X ali e ela fez um upgrade, ela mudou de local, ela mudou para um salão muito mais, digamos, muito mais renomado na cidade, um salão que oferece muito mais coisas para a cliente dela. Por exemplo, a sala que ela tá agora, ela tem ar-condicionado, ela tem uma maca mais confortável, ela tá conseguindo oferecer um trabalho melhor ainda para as clientes dela. Então ela teve esse reajuste, foi agora, a gente está em abril, né? Foi agora que ela mudou, ela começou semana passada nesse novo espaço. Então ela já fez o reajuste dela. Então o reajuste, ele não é só anual, ele não é, tem que acontecer o reajuste. Não, o reajuste ele tem que ter uma justificativa. Porque você vai melhorar, você vai mudar, você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tive um reajuste quando eu fiz uma troca de sala. Quando eu saí de uma sala menor e fui para uma sala maior e onde eu consegui oferecer muito mais para minha cliente, como um cafezinho, uma recepção, um espaço maior, equipamentos melhores. Então, esse reajuste ele foi natural e ele foi necessário. E é que nem eu falei, a cliente, quando ela tá com você pelo seu serviço, não pelo seu valor, pelo seu preço, ela não se importa. Óbvio que não é assim, o meu design custa R$60, eu passo ele para R$100 sem nenhuma explicação, e na minha cidade não existe um design a R$100. Óbvio que não é isso, é um reajuste justo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque, por exemplo, não tem como eu comparar a minha realidade com a realidade de uma pessoa de São Paulo. O meu aluguel da minha clínica comparado a um aluguel de uma pessoa de São Paulo é muito diferente. Eu tenho amigas em São Paulo e, assim, não são nem regiões centrais ou região
de Zona Sul, não. São regiões mais simples mesmo de São Paulo, e aluguéis assim de 2 mil, 3 mil reais para uma sala menor do que a que eu tenho. Então assim, é muito mais que o dobro da realidade da minha cidade. Então não tem como essa minha amiga que paga quase 3 mil reais de aluguel cobrar o mesmo valor que eu. Então por isso que São Paulo é 100, 200, 250, dependendo do salão que você for em São Paulo, se for esses salões famosos mesmo, chega a pagar 400, 450 reais num design de sobrancelhas. Mas é a realidade deles, é como é para eles. É comum para eles, o custo de vida em São Paulo é mais alto. Então, aluguel, comida, transporte, tempo deles, o tempo deles é muito mais caro do que o nosso. Eles gastam 1h30 para chegar num trabalho. Eu gasto 15 minutos para sair da minha casa para chegar na minha clínica. São 15, 20 minutos se tiver um trânsitozinho ali. Então, assim, você comparar isso com outras regiões, não tem como. Assim como vai ter regiões que são mais baratos ainda do que onde eu moro. Às vezes pode ser que uma pessoa consiga ter uma estrutura que eu tenho com aluguel muito mais em conta. Então, na cidade dela não tem design a 60 reais. E aí é onde entra a nossa pesquisa de mercado, para você fazer uma pesquisa e colocar a média da sua região, da sua cidade. E eu queria só deixar uma reflexão pra gente aqui em relação a tempo. Às vezes a gente fala, não tenho tempo, não dá, não posso. Se a gente for analisar mesmo ali aquela questão, óbvio, eu super entendo a realidade de cada um. A minha realidade é diferente de uma realidade de uma pessoa que tem filho, por exemplo, ou de uma pessoa que trabalha mais tarde, ou de uma pessoa que tem uma casa para cuidar e trabalho para fazer ali. Então, assim, eu super entendo que cada pessoa tem a sua realidade. Mas pensando assim, às vezes realmente não vale a pena me sacrificar um pouco aqui, trabalhar um pouco a mais para eu ter algo melhor ali na frente. Realmente não vale a pena eu deixar de fazer alguma coisa à noite, ou dormir um pouquinho mais tarde, ou fazer algo, mas para conquistar algo que eu quero ali na frente. Porque realmente, como eu mostrei para vocês aqui, é uma área muito rentável. E não é só em questão de dinheiro, é questão de liberdade. Eu hoje tenho liberdade para poder sair, para poder viajar, para poder tirar uns dias quando eu estou cansada. Eu tenho liberdade para curtir o meu aniversário. Esse ano passado mesmo eu viajei no meu aniversário, fiquei alguns dias fora. Eu pude curtir, por exemplo, eu tive meu irmão ele veio. Ele mora fora e a gente ficou muito tempo sem se ver, e aí ele veio pro Brasil. Não foi algo assim tão planejado, mas se eu tivesse trabalhando CLT, eu só conseguiria sair ali se eu tivesse nas minhas férias, por exemplo. E não foi o caso, como ele veio e ele falou comigo questão de umas 2 semanas antes, mais ou menos. Então, fechei minha agenda e consegui curtir meu irmão. A gente viajou, a gente passeou, consegui levar ele embora para São Paulo. Então, eu valorizo muito essa questão do tempo de qualidade com as pessoas. Às vezes você que é mãe, por exemplo, você tá ali, você não consegue ter um tempo de qualidade com seu filho porque você trabalha 8 horas por dia e você tá muito cansado, você chega em casa, você não consegue sentar para brincar, você não consegue fazer algo ali com o seu filho. Nada contra quem gosta, quem trabalha numa empresa e gosta, é aquilo que quer e realmente gosta daquilo e quer estar ali. Mas para você que não quer, para você que quer liberdade, que quer ser dona do seu tempo, para você que quer ser dona dos seus horários, para você que quer ter a sua liberdade financeira, realmente não vale a pena sacrificar um pouquinho aqui para você ter algo aqui na frente? Hoje eu tenho a minha liberdade, hoje eu tenho a minha clínica, hoje eu tenho uma cartela de clientes enorme, super consolidada, eu tenho serviços maravilhosos, mas não foi sempre assim. Eu ali atrás precisei abrir mão, precisei trabalhar muito, trabalhava final de semana e eu não trabalhava só nisso, eu fui migrando para poder chegar onde eu cheguei. Então eu trabalhei muito, abri mão de muitas coisas, mas por um período de tempo para eu alcançar o que eu tenho hoje. E ainda hoje faço sacrifícios, ainda hoje trabalho
em horários às vezes mais excessivos, às vezes faço coisas a mais para eu ter algo ainda mais ali na frente, porque como eu falei, a questão da nossa meta, ela não é uma meta que você olha lá na frente, porque não adianta, uma meta inalcançável, ela é uma coisa que vai te cansar, é uma coisa que você não vai querer mais e você pode desistir. Agora, se você fazer metinha, 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 metinha e conseguir alcançar, você vai ter mais força para poder conseguir chegar lá. Então, você chegou nessa metinha, poxa, qual que é a próxima meta? Você vai na próxima meta. Aí você chegou nessa aqui, agora você consegue aumentar. E é o que eu tenho feito e é o que tem dado certo. Então, vale essa reflexão do nosso tempo. Às vezes a gente passa tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo mexendo no celular, ali assistindo vídeos e conteúdos que não agregam em nada na nossa vida, que não mudam em nada. Às vezes a gente fica ali assistindo série, fica ali assistindo coisas bobas na internet e poderia estar fazendo ali ao menos um design por dia para poder começar a chegar na nossa meta. Gente, na terça-feira vai ter mais uma live, né? Antes do nosso dia 25, que vai ser muito legal. Aí na terça-feira eu vou falar para vocês como conquistar as suas primeiras clientes, porque agora a gente já traçou a meta. Então, fica até essa missão para vocês. Para nossa live de terça-feira. Faça essa pesquisa de mercado, descubra quanto é o design na região de vocês, na cidade de vocês, faça essa pesquisa, faça essa média para você já saber quanto você vai começar a cobrar. E aí, na terça-feira, a nossa live vai ser de como vocês conquistarem as suas primeiras clientes.